Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. Hoje quero falar um pouco sobre exercício e náusea, tá? Bem, basicamente, como tá aí, né? Papel da acidose lática como mediador da náusea relacionada ao sprint. Bem, esse trabalho ele vai comentar que existem algumas evidências não comprovadas de que o exercício de alta intensidade, os sprints, os anaeróbios, bem, podem estar ligados à náusea, né. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma aula, né, de um cara bem grandão, tipo bodybuilding, assim, um cara grande, e aí, conversando na hora do almoço, ele falou para mim que o que ele mais gostava no treino era treinar perna, né, na musculação, treinar a perna bem pesada. E ele falava assim: "Bem, meu treino de perna só tá bom quando eu vomito". Isso me lembrou, achei engraçado, né. Então eu estava lendo esse trabalho aí, falando um pouco sobre essa coisa, e basicamente o pano de fundo do trabalho é que nunca nenhum trabalho tentou achar uma relação temporal entre as alterações de pH e de lactato, por exemplo, o PCO2 durante o exercício, né, contra o CO2 arterial, por exemplo, aí, venoso, e náusea. Então esse trabalho se propõe um pouco a fazer isso, tá. Então, ele vai lá e fala, né, olha, o desempenho de sprint, né, ele está presente em várias modalidades, seja, na competição, seja no treinamento de atletas e até de indivíduos que estão buscando saúde, né. E ele fala que um problema frequentemente associado com os efeitos desse tipo de treinamento, que ele tem um efeito indesejado, que é dor, fadiga, vômito e náusea e vômito. Então, ele falou: "A náusea é uma experiência desagradável enraizada no comportamento de evitação, né, para proteger-se de algum estímulo nocivo. Por exemplo, uma intoxicação, né, um consumo de uma toxina. E aí, ele cita em condições clínicas, né, onde acontece, por exemplo, embora ele fala aqui, embora não os exemplos aqui não limitam todas as condições clínicas que estão ligadas à náusea, mas ele cita alguns, que podem ocorrer náuseas e vômitos, infecções, doenças gastrointestinais e desordens de ansiedade, tá? E aí ele comenta: olha, não há uma classificação para náuseas, mas ele cita, por exemplo, um autor chamado Stern, de 2011, que ele classifica a náusea conforme a via aferente, né, que está recebendo. Então, aferência ao sistema vestibular, por exemplo, eu sou um clássico indivíduo dessa náusea aí, basta entrar num barco 10 metros da praia ali para pescar, eu já começo a querer vomitar, se não tomar um antiemético, tô perdido. Então, sistema vestibular, a área postrema ou a parte gastrointestinal, segundo o Stern. Já o Oman, de 2012, tem outra coisa, né? Náuseas ligadas ao movimento, ao gosto do paladar, a toxinas. Então, aí, na verdade, está falando de questão de feedback. É, e eles falam, por exemplo, que existe uma náusea investigada em atividades de endurance e que muitas vezes nas atividades de endurance, essa náusea parece que é associada ao distress, né, ao estresse gastrointestinal, por exemplo, uma mudança lá, uma vasoconstrição esplânica na região esplânica para a musculatura ativa, e que isso causa um estresse gastrointestinal. Como resultado desse estresse gastrointestinal, você tem um aumento da permeabilidade gastrointestinal, e isso aumenta a passagem de bactérias para a corrente sanguínea, né? Esse estímulo de LPS, essa endotoxemia, por exemplo, nesses endurance, parece que provoca náusea, e aí tentando dar uma explicação, em termos de evolutiva, em termos de aplicabilidade do porquê que isso causaria náusea, seria, por exemplo, a ideia para te dissuadir, tirar daquele comportamento de endurance, ou no ambiente quente, excessivo, cansaço excessivo, fadiga, desidratação, tal, para você parar de fazer aquilo, porque isso pode estar mal, né, tá passando bactérias, está causando ali um sinal de inflamação e tudo mais. Mas ele fala: "Olha, no caso do exercício de endurance, você não tem isso, né. Então, apesar da, prevalência de náusea no sprint, os mecanismos permanecem em si, pouco explorados, embora haja o porquê de se desconfiar de uma questão aí de lactato, né. Porque se ele fala assim: ó, apesar de não haver evidências empíricas direta, né, há observações que apoiam que a náusea está associada à acidose em várias situações, por exemplo, a cetoacidose diabética, na falência renal, na acidose hiperclorídrica, né. Além disso, também a diminuição do pH do sangue já foi associada
com emese, que é o ato de vomitar. Então, em função de tudo isso, eles vão investigar, né, foram investigar, por exemplo, essa coisa do aumento do lactato e do hidrogênio como potenciais fatores aí associados, né. Então, como é um estudo de modelo misto, etcétera, correlação, não é causa e efeito, né, mas ele tenta associar temporalmente, porque eles falam: "Olha, a associação não é causa e efeito, mas é o primeiro passo para se estabelecer uma causação aí, né". Então, eles vão fazer esse trabalho aí, e a hipótese deles é que essas associações de alteração de lactato e hidrogênio vai estar associado com a fadiga, né. Então a hipótese, o aumento da concentração do hidrogênio plasmático do lactato no período de recuperação está associado à náusea. Então eles pegaram 3 indivíduos, né, pediram para que esses indivíduos pedalassem, fizessem um teste de Wingate, 60 segundos, né, máximo. Eles tinham previamente determinado já qual que era a potência máxima desses indivíduos em 10 segundos, e eles pediam para que na situação lá, depois de uma familiarização, eles fizeram uma familiarização dias antes, 6, 8 dias antes, né, inclusive nessa familiarização eles coletaram dados antropométricos, outros, e determinada potência aí de 10 segundos. Durante o dia do teste mesmo, no teste de Wingate de 60 segundos, eles eram orientados a manter 95% da potência que eles tinham obtido no teste de 10 segundos, quer dizer, bastante intenso, né. Eles estavam em jejum, fizeram o teste de manhã, estavam em jejum de pelo menos, overnight, né, eles tinham parado no dia anterior ao teste, de consumir qualquer tipo de alimento 20 horas antes para chegar lá, com o gastrointestinal vazio e não dizer que era alguma coisa que estava lá. E eles vão testar algumas coisas, né. Então aqui a característica dos indivíduos, determinar lá o pico de potência com 10 segundos, 60 segundos, né, por quilo, tal, quilojoule. Mas basicamente a ideia aí é que eles mostram que eles fizeram lá um índice de náusea, né, uma quantificação de náusea através de um questionário, por exemplo, né, e aí esse questionário e outros questionários tinham um componente de emoção, somático, gastrointestinal e a escala visual. Então, a náusea propriamente dita foi feito com um profile de náusea, que é esse aqui, fizeram uma escala visual analógica para quantificar a náusea, e também fizeram aqui uma avaliação de estresse somático, gástrico, emocional. E aí você vê que assim que eles fazem exercício, todos esses fatores aumentam, né? A náusea, pelo perfil de náusea, pela escala analógica visual, e de estresse somático, gastro e emocional. E aí eles observam que, em relação ao que eles quantificaram, que essa náusea, né, essa náusea foi acompanhada do aumento do hidrogênio plasmático, né? O PCO2 do plasma, né? Ele aumenta, mas ele cai depois, inclusive, em relação abaixo do basal. Só que nos modelos mistos eles não conseguem observar uma correlação aqui. Eles observam uma correlação com o hidrogênio, observam essa relação com a queda do pH, observam uma relação com o bicarbonato e com o lactato, mas principalmente, né, inclusive os fatores que foram usados no modelo, inclusive com uma forte associação e uma capacidade de predição da náusea, foi o hidrogênio e o lactato, que é o que eles vão falar o tempo todo aí na discussão. O grande senão do que eles falam é a grande questão do seguinte: apesar da náusea subir, né, na hora que a náusea sobe, ter um acompanhamento aí das alterações do hidrogênio, ter um acompanhamento das alterações do lactato, a náusea diminui, né, depois de alguns minutos, ela diminui, por exemplo, depois de meia hora já não tem mais os sinais, seja pela escala analógica visual, seja pela escala do profile, né, o perfil de náusea, mas o lactato, por exemplo, ainda está baixando, ainda está alto. Então, eles dizem que, em função disso, que eles têm que ver melhor o mecanismo, porque tem uma correlação muito forte nos modelos mistos lá que eles usam, né, modelos estatísticos, mas que essa questão tem uma relação temporal, mas que a náusea some primeiro do que o lactato, é o que precisa ser investigado. E aí, na discussão, eles vão falar várias coisas, né? Então, eles falam que houve uma forte correlação positiva entre a severidade dos sintomas de náusea e a concentração de lactato
e hidrogênio pós-exercício, que o lactato e hidrogênio pós-exercício são potentes preditores da náusea, né? Isso não tinha sido visto em nenhum trabalho anterior. Outros trabalhos já tinham, por exemplo, relatado a náusea, mas não quantificado. 2 só fatores quantificaram a náusea, né? Mas não fizeram nenhuma correlação temporal. E aí eles tentam dizer, entre outras coisas, né? Por que poderia, no exercício intenso, ter náusea? E aí eles falam, porque um exercício de 60 segundos de sprint, como eles fizeram aqui, quando você pensa nas alterações que você tem do pH, que ele descreve aí, as alterações do lactato, na medicina de emergência, quando o cara chegasse com isso aí no hospital, já são sinais significantes, né? Ele falou, opa, olha, tá muito alterado isso aqui. Então, de novo, pensando numa resposta de náusea como uma resposta evolutiva de preservação, de evitação de que o organismo entre num padrão extremamente prejudicial para ele, porque isso poderia causar, por exemplo, né, denaturação de proteínas, a ativação ou inibição de canais iônicos e receptores, né, seja receptor sináptico, seja receptores hormonais, afetar o processo metabólico, né, a alteração da transmissão nervosa. Então, eles dizem o seguinte, né, que é preciso, portanto, aí, deixa eu só mudar aqui. Opa, aqui é o náuseazinho aqui, nesse o memezinho da náusea aí, que é preciso investigar mais, né? Por exemplo, ele fala das áreas, né, que eu falei, área postrema, vestibular e tal, e que eles comentam na discussão que todas essas áreas, né, seja a área prostrema, área vestibular e o vago, eles sinalizam, eles referem ao núcleo do trato solitário, né? Como um importante centro aí que está ligado a essa coisa do vômito. Então, eles falam, olha, precisa estudar mais, né, essas aferências, o núcleo do trato solitário, como que isso poderia estar causando, mas eles tentam dizer, olha, pode estar causando como resposta de evitação de proteção. Mas, basicamente é isso o trabalho, né? Mas eu achei bastante interessante porque, ao longo aí da minha carreira de professor, de pesquisador e de ministrar aula em curso, a gente sempre ouve falar, dessas coisas, dos atletas que vomitam, ou você mesmo treinando, ou você mesmo ajudando pessoas em outros treinos, pessoas que vomitam, passam mal. E esse trabalho é o primeiro que tenta estabelecer uma restrição temporal entre lactato, dado tudo aquilo que ele fala lá das condições clínicas, hipotassiana, mudança de pH e náusea. E claro que é o primeiro trabalho, ele precisa ver o quanto que, como ele disse, né, a casualidade não está presente nesse tipo de situação, é só uma associação, mas é um começo aí, e aguardar os pós-trabalho para ver o quanto que esse lactato, né, está associado a isso. Até porque ele comenta no trabalho também que o lactato, já tem trabalho aqui no canal sobre isso, o lactato ele não é simplesmente uma substância, ele tem várias funções, inclusive de fixação de memória e tal, no sistema nervoso central. Então, que isso precisa ser melhor explorado e estudado, tá ok? Então é isso aí, mais um vídeo para o nosso canal, para a gente aprender mais sobre esse universo interessante da nutrição, do exercício, da fisiologia e do treinamento. Tá ok? Curte, comente, compartilhe, chame seus amiguinhos para o canal. Se você não está inscrito ainda, só fica de vez em quando dando uma bisoiada aí. Curte, dá essa força para a gente aí, tá ok? Um grande abraço e até um próximo vídeo, se Deus quiser.